Olá, querido amigo telespectador, seja bem-vindo ao nosso programa Graça para Você. E eu tenho certeza que é um programa que está lhe abençoando. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, mas eu quero te chamar a atenção, porque nós vamos ter agora o momento da palavra. Eu quero te chamar a atenção, durante a palavra, fique atento às informações que passam no rodapé do seu vídeo, que nós chamamos de GC. Nós temos livros para você adquirir através do site, você pode nos fazer um convite, você pode enviar o seu testemunho. Fique atento às informações que passam no rodapé do seu vídeo. Você também pode acessar os nossos sites, faça isso obviamente no final, depois de terminar o programa, você não vai querer perder nada. No entanto, você que está chegando agora, poxa, descobri esse programa hoje. Eu aconselho você a assistir os outros programas pelo site. O site está aí agora, no rodapé do seu vídeo. Assista esse programa, desde o programa 1, 2, 3, 4, 5, até chegar, vai assistindo todos os programas, até chegar nesse programa. A gente brinca para pegar o fio da meada, tá bom? No final a gente volta para orar por você. Que Deus te abençoe. Olá, querido, nós estamos no nosso programa Graça para Você. E a ideia nesse programa é transmitir o favor imerecido de Deus, o que nós cremos ser a boa nova. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai a boa nova do Evangelho. E para nós, essa é a boa nova do Evangelho, o Evangelho da graça. Graça é um favor não merecido de Deus, é uma aliança de favor, uma aliança de não merecimento. Graça vem da palavra grega charis, que significa favor imerecido, em contraponto com a lei, que é favor merecido. Lei é merecimento, graça é fé. Graça é a lei da vida e do espírito. Lei é a lei da morte. Como eu disse em programas anteriores, por que a lei de Moisés, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios 13, no versículo 6, ela tem dois apelidos sinistros, chamado de ministério da morte e também ministério da condenação. É chamado de ministério da morte porque a lei governa homens espiritualmente mortos. É chamado de ministério da condenação porque a lei ela condena os melhores de nós. A graça ela salva os piores de nós. Na lei você diz eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que orar. Na graça você diz eu posso orar. Na lei você diz eu tenho que jejuar. Na graça você diz eu posso jejuar. Na lei você diz eu tenho que amar a Deus de todo o coração. Na graça você diz eu posso amar a Deus de todo o coração. A graça ela lhe possibilita em amor a cumprir, mas nunca antes. A diferença de graça e lei, veja, graça e lei são estilos de vida. Você não precisa estar cumprindo os mandamentos de Moisés explicitamente para estar na lei. Se você vive um estilo de vida meritório para com Deus, você está na lei. E o apóstolo Paulo fala que você não pode estar na lei. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas a diferença é que aquelas pessoas que estão na lei, elas fazem para merecer. As pessoas que estão na graça, elas fazem porque receberam. Elas não fazem para merecer, elas já receberam. Elas fazem agora por amor e por gratidão daquilo que fizeram. Veja, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim, ó: se atentamente obedeceres os meus mandamentos e guardares todos os 10 mandamentos que hoje te ordeno, preste atenção, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí você vê que vem um acúmulo, um conjunto de muitas bênçãos, citando algumas que a gente gosta de citar, que são até bênçãos lindas, né? Serás bendito no campo, bendito na cidade, te colocarei por cabeça e não por cauda, emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado, etc. Ou seja, Deuteronômio 28, versículo 1 fala, se obedeceres os 10 mandamentos, eu te abençoo. Você percebeu? Na lei, Deus, você faz primeiro
e Deus faz em segundo. Na graça, Deus faz primeiro e você é capacitado a fazer em segundo. Por exemplo, tem gente que diz, na graça eu não tenho que obedecer. Ao contrário, na graça você pode obedecer. A obediência na graça, ela não vem para você ser abençoado, ela vem porque você é abençoado. Como Jesus obedeceu até a morte de cruz, agora ele lhe capacita a obedecer também na graça. Por quê? Você não vai conseguir obedecer sem a obra de Cristo. Então você só consegue obedecer porque Jesus foi obediente. Então, na graça, você só consegue cumprir aquilo que Jesus já cumpriu. Veja, você não inova nada, você não refaz nada, você não reconstrói nada, você não refaz nada. Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 5, não que sejamos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você percebeu? Na graça, você só faz aquilo que Jesus já fez, lhe capacitando a fazer. Se você ora, é porque Jesus orou. Se você jejuma, é porque Jesus jejuou. Se você ama, é porque Jesus amou. Se você perdoa, é porque Jesus perdoou. Tudo que Jesus fez como ato de justiça é para nos capacitar a fazer. Na lei você era obrigado a fazer. Na graça você pode fazer porque você tem capacidade em Cristo de fazer. E faz em amor. Você jejuma, você ora, você oferta, você dizima, você ajuda o próximo, você obedece. Tudo isso deve ser feito em amor. Qualquer pastor que trouxer um jugo ou etc., se não fazer maldição, etc., é um pastor que está trazendo a lei. Bom, no nosso programa de hoje, eu já falei 5 minutos dando aqui um preâmbulo, né? Mas no programa de hoje eu quero lhe explicar as seriedades de viver na lei. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que é errado, eu já disse isso, mas vou repetir, é errado um pastor chegar no altar pregando e dizer, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei. Isso não é certo dizer. Nós não estamos mais debaixo da lei. Na realidade, nós nunca estivemos debaixo da lei. O homem morto, ele está morto em seus pecados e delitos. Ele é escravo do diabo hoje. Ele não é escravo da lei, ele é sujeito à lei. É a lei de Deus que faz o homem morto estar debaixo do juízo de Deus. Percebeu? Vamos ver esse texto aqui. É a lei de Deus que faz o homem morto estar debaixo do juízo de Deus. Perceba, a lei, ela governa homens espiritualmente mortos. A graça governa homens espiritualmente vivos. A lei governa mortos, a graça governa vivos. Quem está governando você? Você é morto ou é vivo espiritualmente? Se você é vivo espiritualmente, você está em Cristo, quem lhe deve governar é a graça. Paulo, em Romanos capítulo 3 e 19, diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo do domínio da lei, para que toda boca se cale e todo homem fica sujeito ao juízo. Veja, o homem está sob o domínio da lei. Aquele que não tem Jesus, ele nem tem essa lei moral de Deus, ok. Mas a lei moral de Deus faz o juízo vir sobre ele. Ele transgride a lei e agora Deus o julga como um morto, imoral, um depravado, caído, morto em seus pecados e delitos. Veja, Romanos capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim, que a lei produz a ira. Por que o Deus da lei parece, não é, mas parece um Deus diferente do Deus da graça? Porque você pega o Deus da graça, é amor, é bondade, é misericórdia, o Deus da lei parece que é rude. Não é Deus que é diferente, é a aliança que é diferente. Falamos no programa passado. Se Deus trouxe a lei, ainda que por insistência do povo de Israel, Deus tem que velar pela sua lei. Deus queria que o povo vivesse do favor imerecido, mas eles queriam viver do favor merecido. Então Deus traz a lei. A partir do momento que a lei veio, eles começam a morrer porque transgridem toda a lei de Deus. Deus vela pela sua lei. Não é a lei que é má, é o homem que é mau.
A lei não veio para revelar o melhor de você. A lei não veio para extrair o seu melhor. A lei veio para extrair o seu pior. Aqui nós lemos que a lei veio para fazer toda a boca se calar. O que que significa? Nenhum homem vai chegar diante de Deus e dizer, eu fui bom. Deus vai falar, não aos olhos da lei. O justo não vai ter essa discussão com Deus. Mas aqueles que estão debaixo do juízo, da ira, da lei, que não entregaram a sua vida a Jesus, perante aos olhos da lei, ele vai ter que ficar calado. Então a lei deixa ele culpado. Mas você nunca esteve debaixo da lei. Você que crê em Jesus, você nunca esteve debaixo da lei. Quando você nasceu espiritualmente, você já nasceu depois da cruz. Você já nasceu na graça. Romanos 14:15 diz que Deus só se ira por causa da lei. A lei produz ira. Então agora toda vez que o povo descumpre a lei, isso gera ira em Deus. Por quê? Porque a lei ela não esconde pecado. A lei faz com que todo pecado seja visto por Deus. Ela faz com que todo mundo fique culpado. Mas e o cristão? O cristão é diferente, já vou falar sobre isso. Então, por isso, nesse sentido que Paulo chama a lei de ministério da morte e ministério da condenação. Qual é o problema de você estar na lei? Veja bem, você nasceu espiritualmente na graça. Você não nasceu espiritualmente na lei. Então, automaticamente, você nunca esteve na lei. Você já nasceu na graça. Você estava debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. Mas quando você nasceu para Cristo, você nasceu na graça. Então você nunca esteve debaixo da lei. Deixe-me te provar isso em Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Porque veja bem, uma coisa interessante que nós temos que entender. Ainda, essa semana um pastor me disse, falou, olha, eu acho que a lei é muito importante, a gente não pode ficar atacando a lei. Ninguém aqui está atacando a lei. Nós estamos falando a verdade. Quem chama a lei de ministério da morte e ministério da condenação é o próprio Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele diz que a lei é ministério da morte e ministério da condenação. Concorda comigo? Se a lei é ministério da morte e ministério da condenação, a graça é a lei do Espírito, é a lei do amor, é a lei da fé, é nela que nós devemos nos firmar. E esse pastor disse que ele acha interessante misturar um pouco de lei com graça. Uma ovelha da igreja que eu sou pastor disse, pastor, eu amo você, eu amo a igreja, eu amo isso, mas eu tenho que estar numa igreja que o pastor é duro, que proíba, para eu conseguir ser crente. Querido, eu já fui um pastor muito duro. Eu já fui um pregador muito duro. E é impressionante que quando você é um pregador duro, você é taxado por legalista. Quando você é um pregador que prega a graça, você é taxado por licencioso. Nunca alguém consegue ver que você está pregando a palavra. Eu estou aqui pregando a graça do Senhor Jesus. Quando você desperta para o entendimento da graça, você percebe que Deus começa a mudar e transformar as pessoas pelo seu amor. E diz a palavra de Deus, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Graça não é licença para pecar. Graça não é licença para viver em pecado. Muito pelo contrário. Mas veja, isso também é matéria para os próximos programas. Mas vamos lá, falando sobre a seriedade de você estar na lei. Deus nunca fez uma aliança da lei com os gentios. A lei foi feita somente para o povo de Israel. Veja comigo Gálatas 3, versículo 8. Diz assim, prevendo a escritura que Deus iria justificar, na King James diz, os não-judeus, por isso que eu gosto da King James, na Ferreira de Almeida diz gentios. Fica confuso para quem ainda não estuda muito a Bíblia, mas na King James diz, prevendo a escritura que Deus iria justificar os não-judeus pela fé. Percebeu que o plano original de Deus sempre foi salvar os não-judeus pela fé. Deus nem toca, a lei não tem propósito nenhum para nós, os não-judeus. Deus tem a aliança do Sinai e Deus tem a aliança do Sião. No Sinai veio a lei, no Sião veio o Espírito. Quando a lei desceu no Sinai,
3.000 pessoas morreram, a letra mata. Quando o Espírito Santo desceu no Monte Sião, 3.000 pessoas se converteram, o Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. Todos os milagres de Jesus resultaram em celebração e júbilo. A letra mata, o Espírito vivifica. O primeiro milagre de Moisés transformou a água em sangue, resultou em morte. O primeiro milagre de Jesus, a graça, transformou a água em vinho, resultou em júbilo e celebração no casamento. Você já se perguntou por que a vara de Arão floresceu e não a de Moisés? Agora eu te peguei. Olha bem. Moisés, profeta, Arão, sacerdote. Quando Deus quis salvar o povo de Israel, como eu te disse, o Velho Testamento é tudo sombra. Vamos usar uma sombra do Velho Testamento. É espelho de bênçãos permanentes. O Velho Testamento. Vamos pegar Arão, Moisés e as duas varas como espelho, como sombra, ok? Para a nova aliança. Quando você vai na lei, você tinha uma figura de duas pessoas. Você tinha a figura do profeta e você tinha a figura do sacerdote. Deus escolheu dois irmãos, Moisés, profeta, Arão, sacerdote. Qual é a diferença entre profeta e sacerdote? Profeta representa Deus para o povo. Profeta representa Deus para o povo. Sacerdote representa o povo para Deus. A figura do profeta é uma figura inflexível, porque ele fala em nome da moral e da santidade. Então ele não pode flexionar. Por isso que Paulo chama de ministério de condenação. E ele diz que esse ministério desse cara sisudo, desse cara inflexível, desse cara que parece que não tem amor, ele diz que tem a sua glória. Tem a sua glória. Mas ele diz que maior glória ainda é o ministério da justiça, da justificação, que aí vem a figura do sumo sacerdote. O profeta, ele guarda a lei, ele fala em nome da lei, ele fala em nome de Deus, da santidade e da moral de Deus. O sumo sacerdote, ele fala em nome do povo para Deus, o profeta de Deus para o povo. Moisés subiu, foi para com Deus. Arão ficou com o povo. Pronto, essa é a figura. Vamos jogar de lado as coisas controversas que Arão fez, especificamente do bezerro. Por que Arão fez o bezerro? Você vai estudar comigo, você vai perceber que o povo não pediu um bezerro. Eles pediram um Deus. Nos dê um Deus. Moisés foi embora, precisamos de um Deus para adorar. Arão não tinha. Você não dá o que você tem. Moisés tinha, Arão não. Arão construiu um bezerro. Você não dá o que você não tem. Se você não tem fogo, você produz um falso fogo. Arão produziu um falso Deus. Se você não tem unção, você vai produzir uma falsa unção. Se você não tem glória de Deus, você vai produzir uma falsa glória. Se você não tem humildade, você produz uma falsa humildade. Devemos tomar cuidado com isso. Ok, mas quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que dentro da arca estava lá a vara de Arão e não a de Moisés. Por quê? A vara de Moisés, ela só teve uma função na lei. Ela produziu morte, condenação. Teve uma vez até que se transformou em cobra. Aonde a vara de Moisés tocou, resultou em morte, resultou em juízo. A vara de Arão representa o ministério do sacerdote. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Veja, a figura do profeta é a figura do ministério da condenação, do ministério da morte. A figura do sacerdote é a figura do ministério que vem em glória, do ministério da justiça, daquele que intercede por nós com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavras. Hebreus capítulo 10 vai nos trazer uma figura tremenda aqui do sacerdote. Hebreus capítulo 10, no versículo 11 diz assim: ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca poderiam remover os pecados. Falando da figura do sacerdote lá na lei. Agora estamos usando a lei como espelho para a realidade da graça. Jesus, no entanto, oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
Jesus, então, ele foi o cordeiro do sacrifício e também o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Você percebeu? Jesus foi o cordeiro e também o sacerdote. A vara de Arão está dentro da arca para representar o justo que levou os nossos pecados, o ministério sacerdotal. Então Arão andava para lá e para cá com aquela vara cortada e florescida. Esse ministério é chamado de ministério da nova aliança. É muito sério estar debaixo da lei. Debaixo da lei, primeiro, a Bíblia diz que todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Segundo, já lemos aí, né? Todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Primeira coisa. Segunda coisa, todos aqueles, eu vou pedir para o nosso editor colocar aí na tela, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Primeira coisa. Segunda coisa, todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da ira, né? Primeiro texto, Romanos 3:19. Para que toda boca se cale e fique sujeita ao juízo. Romanos 3:19. Primeiro, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Segundo, Romanos 4:15. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo da ira de Deus. Agora, terceira coisa do problema de estar debaixo da lei. Terceira coisa do problema de estar debaixo da lei. Gálatas 3, versículo 9. Versículo 10, diz assim: pois todos os que estão debaixo da lei, você está lendo comigo? Todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Misericórdia. Vamos lá. Primeira coisa, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Segunda coisa, todos que estão debaixo da lei estão debaixo da ira. Terceira coisa, todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3, versículo 10. E quarta coisa, qual é o problema de estar debaixo da lei? Todos que estão debaixo da lei estão separados de Cristo. Gálatas, capítulo 5, no versículo 4, diz, veja comigo, vós que vos justificais pela lei, separados estáis de Cristo e cais da graça. Então vamos pôr, primeira coisa, os que estão debaixo da lei. Os que estão debaixo da lei estão debaixo de juízo. Os que estão debaixo da lei estão debaixo da ira. Os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E quarta coisa, né? Os que estão debaixo da lei se separam de Cristo e caíram da graça. Olha lá. Vós que justificais por meio da lei, separados estáis de Cristo e caíram da graça. Por muitos anos você pensou que cair da graça é cair em pecado. Então, normalmente, quando um camarada se desvia, ou você quer falar, o irmão caiu da fé, o irmão caiu da graça. Mas cair da graça não é cair em pecado. Quem cai em pecado, normalmente, quem cai em pecado, ele está disponível da graça. Veja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas diz o texto, vós que tentais ser salvos, justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, você vê a quarta coisa do problema de estar debaixo da lei. Separa-se de Cristo e cai da graça. Quinta coisa de estar debaixo da lei. Gálatas 2:21. Veja aí, Gálatas 2:21. Não torno inútil a graça de Deus, porque se a justiça foi estabelecida pela lei, Cristo morreu em vão. Vamos lembrar aqui as 5 coisas? Eu tenho 1 minuto para isso. Continuo no próximo programa. Vamos lá, vamos lembrar. Primeira coisa séria de estar debaixo da lei, está debaixo de juízo. Segunda coisa de estar debaixo da lei, debaixo da ira. Terceira coisa, debaixo de maldição. Quarta coisa, separou-se de Cristo e caiu da graça. Quinta coisa, aniquilou a graça de Deus na vida dele e para essa pessoa, Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. E você ainda quer estar debaixo da lei? Nós já provamos aqui que para nós só veio a fé. Deus sempre preveu que seríamos salvos, justificados pela fé. Gálatas 5, versículo 4. Não temos que estar na lei, temos que viver pela graça de Deus. Mas nós vamos continuar essa mensagem no próximo programa. Você está ansioso? Eu também. Até o próximo programa. Querido
como é tremendo ver o mover e a mão e o cuidado do Senhor em toda a Bíblia. Você gosta de conhecer a palavra de Deus? Você gosta de conhecer as Sagradas Escrituras? Quando nós descobrimos a riqueza da Bíblia, não precisa de mais nada. E olha, eu creio que há muitos ensinando coisa errada ou coisas erradas na televisão. Há bastante pessoas ensinando coisa errada na televisão e nós temos que ensinar a coisa certa. E a proposta nossa nesse programa é ensinar o favor imerecido de Deus. Dentro disso você tem o movimento, o ambiente da fé, a cura é pela graça, os milagres é pela graça, todo dom vem da graça. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, ele diz: porque a manifestação do Espírito, ou os dons do Espírito, é dado a cada um. Preste atenção na palavra, é dado, não é comprado. Inclusive a palavra dom vem da palavra graça. A palavra graça no grego é charis, e a palavra dom no grego é charismata. Ou seja, o dom é derivado da graça. Todo dom vem do favor imerecido de Deus. E quando você entende isso, você percebe que Deus quer distribuir, é dado a cada um. É tremendo ver o amor e o agir de Deus na nossa vida, não é? Creia nisso, confie nisso, aprenda sobre isso. Eu quero te dar uma sugestão. Você vai acessar os nossos sites, me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu acho que são essas as redes sociais que a gente tem. Estão aí no rodapé do seu vídeo. Se tiver mais alguma, preste atenção aí. São as redes sociais que você nos acompanha. E tem também o YouTube. Não sei se o YouTube é rede social, mas o YouTube é uma mídia de divulgação. Você vai se inscrever no nosso canal no YouTube, mas eu te aconselho, o Google agora, né, que detém o YouTube, ele colocou uma nova regra que você tem que ativar agora para notificações um sino. Na tela do YouTube tem um sininho, presta atenção. E aí você vai lá e ativa esse sininho, porque senão você não recebe as nossas notificações. Muita gente estava reclamando, pessoas mandando: pastor, parou as mensagens? Não, não parou. É as notificações que pararam de chegar para você porque você não ativou. É igual a página do Facebook. Não basta você me seguir, curtir a página minha no Facebook. Você tem que seguir. Quando você entrar no Facebook, você vai lá e clica curtir, que é a mãozinha para cima. E vai lá e tem um hominho, né? A aparência. No hominho você segue. Aí você, tudo que eu escrevo, tudo que eu posto, mensagens ao vivo, estudo ao vivo, você começa a acompanhar também, tá bom? Nos segue, pode entrar nos sites e fazer um convite, enviar seu testemunho. Vou na sua cidade, vamos levar a palavra, o amor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos pela vida de cada um desses nossos irmãos telespectadores. Nós os abençoamos, nós derramamos o teu favor, a tua graça sobre cada um desses irmãos, que eles sejam tocados e favorecidos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até o próximo programa.